pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso do Essência. Meu nome é Aline, sou professora de Biologia e hoje a gente vai começar a falar sobre o reino Metazoa. O reino Metazoa, ou reino Animalia, é o reino onde são encontrados os animais pluricelulares, desde os mais simples, dos invertebrados, até os mais complexos vertebrados. Então, dentro desse reino, a gente vai encontrar todos os animais. Então, a gente vai começar a estudar desde poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodos e equinodermos, que são os invertebrados. E depois a gente entra num grupo específico, que é o grupo dos cordados, né, onde a gente vai ter lá os vertebrados, como os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Todos eles pertencendo a este grande reino. Para a gente poder estudar esses animais, a gente precisa entender algumas características, não de cada um dos grupos, mas características comuns entre eles, para que depois a gente consiga identificar as singularidades, as particularidades em cada um desses grupos. Ainda mais porque essas diferenças, essas pequenas diferenças, por exemplo, no desenvolvimento embrionário, é que vai determinar algumas características específicas de cada grupo, certo? Então vamos retomar alguns conceitos de desenvolvimento embrionário, reprodução, para que depois a gente possa entrar mais especificamente em cada um desses grupos, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é sobre embriologia, né? A embriologia é o estudo, né, do desenvolvimento do embrião, e a gente vai ter um momento oportuno para falar melhor de cada etapa, descrever exatamente o que acontece em cada um dos processos. Agora eu preciso só de uma visão geral, que é o que a gente vai precisar para estudar o reino Metazoa. Então, a partir do momento que ocorre o encontro entre o espermatozoide, que é o gameta masculino, com o óvulo, que é o gameta feminino, eu tenho o processo de fecundação, fertilização. E a partir desse processo gera-se uma célula que é chamada de zigoto, a primeira célula de todo ser vivo. Esse zigoto, ele vai se dividir, vai sofrer mitoses sucessivas para gerar novas células, ou seja, para começar a gerar as células dos seres vivos pluri ou multicelulares. Quando esse zigoto se divide, esse processo recebe o nome de segmentação ou clivagem. E essa segmentação ou clivagem vai fazer com que uma célula, que era o zigoto, seja dividida em duas células, chamadas de blastômeros. Esses dois blastômeros vão se dividir e gerar 4 blastômeros. Os 4 vão se dividir e gerar 8, 8, 16, 16, 32 e assim por diante. Até que a gente passa a ter um grande aglomerado de células, um grande aglomerado maciço de células, ou seja, eu tenho célula ao redor, eu tenho célula dentro, que vai receber o nome de mórula. Então, essa estrutura de aglomerado maciço de células é a mórula. Em seguida da mórula, essa estrutura começa a sofrer pequenas alterações. Então, não esqueçam que a mórula é o embrião, né? Então, as primeiras células do embrião estão começando a se organizar. E após a etapa de mórula, pense que aqui nessa imagem seguinte, a gente tem uma estrutura cujas células que estavam no interior da mórula foram para a periferia, gerando então uma cavidade. Então eu tenho uma estrutura que ao redor dela é toda a célula e dentro eu tenho uma cavidade. Então aqui eu tenho um corte transversal, tá cortado, eu tô vendo só metade da minha estrutura. Essa estrutura recebe o nome de blástula, que é quando os blastômeros ficam ao redor com uma cavidade interna. Uma cavidade que vai chamar de blastocele, que não existia na etapa de mórula, porque a mórula era maciça. E agora, na blástula, eu tenho uma cavidade interna preenchida por um líquido. E essa cavidade recebe o nome de blastocele. Depois que as células se organizam na forma de blastocele, elas vão sofrer uma outra alteração para uma fase que chama-se gástrula. Como o próprio nome já diz, gastro, né? Lembra sistema gastrointestinal, e é justamente a etapa em que nós vamos ter a formação do sistema digestório. Então, na fase de gástrula é quando eu vou começar a ter a organização para a formação dos meus órgãos. Então, aqui eu não vou formar nenhum órgão, mas eu já vou ter a organização que vai me permitir isso na fase de gástrula. Como isso acontece?
Na fase de gástrula, eu tenho um processo de invaginação. O que seria isso? Pense numa bexiga e que você vai colocando o dedo na bexiga e ela vai afundando. É mais ou menos isso que acontece na gástrula. Ocorre um afundamento de um grupo de células, gerando um poro e um túnel, uma outra cavidade, certo? Então, esse poro aqui vai receber o nome de blastóporo. E essa cavidade gerada, né, que ela vai entrando, vai afundando, ela vai receber o nome de arquêntero. Então, na fase de gástrula, eu tenho esse processo de invaginação que gera um poro, uma abertura chamada de blastóporo e uma cavidade chamada de arquêntero, que fica melhor nessa última imagem aqui. Então, se vocês observarem, ó, eu tenho o blastóporo aqui e o arquêntero todo em amarelo. E em azul eu tenho a outra camada de células, né, que não foi alterada, né, que é essa camada mais externa. Observem também que eu tenho uma organização. Essas células aqui ao redor do arquêntero, elas estão mais internas na estrutura e essas células azuis aqui ao redor, elas estão mais fora da estrutura. Por isso, nós vamos dar nomes para esses conjuntos de células. Esses conjuntos de células, que a gente vai chamar de folhetos embrionários, são nomeados de endoderme. Endoderme é essa camada interna que reveste o arquêntero. E ectoderme, essa camada mais externa que vai revestir a gástrula toda, certo? Então, endoderme é um conjunto de células mais internas que vão dar origem a órgãos e estruturas bem internos, como, por exemplo, o estômago, o intestino. E a ectoderme é uma camada mais externa do embrião. E ela vai dar origem a estruturas mais externas, como, por exemplo, a pele, pelos, unhas, sistema nervoso, né? O central é formado a partir da ectoderme. Uma coisa muito importante que a gente tem que observar nessa fase de gástrula é justamente essa parte do poro, né, do blastóporo e do arquêntero. Porque o que acontece? Como eu falei para vocês, a fase de gástrula, ela vai dar início, né, ela vai preparar para a formação do sistema digestório. E esse blastóporo, né, essa abertura que tem no embrião, ela vai ser uma abertura do sistema digestório. Qual? Só existem duas aberturas do sistema digestório. A entrada, que é a boca, e a saída, que é o ânus. Então, dependendo de qual abertura será essa, a gente vai classificar os animais em dois grupos. Então, a gente vai ter os protostômios, que são aqueles animais cujo blastóporo dá origem à boca, ou seja, o primeiro orifício do embrião vai formar a boca. E depois a gente vai ter os deuterostômios, que são aqueles cujo blastóporo vai dar origem ao ânus. Isso tem, assim, bastante influência, a gente vai ver isso ao longo dos nossos estudos, mas deuterostômios são apenas cordados, no qual os vertebrados, incluindo nós, estão lá, e os equinodermatos, que são estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, serpente do mar, lírio do mar, é tudo que é o do mar, né? Então, apenas esses dois grupos são deuterostômios. O resto, né, os demais invertebrados, todos, né, com exceção dos equinodermos, são todos protostômios, tá? Então, protostômios, todos os vertebrados, com exceção dos equinodermos, e equinodermos e cordados são todos deuterostômios, tá certo? E isso também influencia em toda a estrutura do sistema digestório, porque como eu vou ter só a boca, né, no protostômios, eu vou ter só a boca sendo formada, eu posso ou não ter o ânus. Aí isso vai depender do desenvolvimento embrionário do animal. Mas se eu não tiver o ânus, então se for animais que não apresentam ânus, apresentam boca, mas não apresentam ânus, eles têm um sistema digestório incompleto. Toda vez que houver sistema digestório, porque a gente vai ter os poríferos, que a gente vai ver hoje, os poríferos eles nem têm sistema digestório. Mas se eu partir de quinidários, por exemplo,
plateumintos, eles vão ter boca, eles vão ter sistema digestório com boca, intestino, né, na grande maioria deles. Então, o que vai acontecer? Eu posso ter a boca, mas eu posso não ter o ânus. E aí, nesse caso, eu tenho um sistema digestório incompleto. Agora, quando eu tenho um organismo que tem boca e ânus, o sistema digestório é completo. Aí a gente vai ter os moluscos, os artrópodes, os próprios equinodermos e os cordados. Todos eles têm sistema digestório completo, com boca e ânus. Os deuterostômios, né, ou deuterostomados, são todos aqueles, a gente sabe que eles têm sistema digestório completo, porque se o primeiro orifício a ser formado é o ânus, então a gente sabe que eles vão ter sistema digestório completo, porque o incompleto é quando eu não tenho ânus. Eu tenho a boca, mas eu não tenho ânus, tá certo? Então, esses conceitos são bastante importantes, tá? Porque a gente vai diferenciar os diferentes grupos de animais justamente se há presença de sistema circulatório ou de digestório, se o digestório é completo ou incompleto, tá? Por isso é importante a gente saber. Ainda continuando nessa parte de embriologia, né? Então, retomando aqui, eu tenho então a fase de blástula, eu vou ter aqui o processo de invaginação, que vai gerar meu blastóporo e meu arquêntero. Observem que o arquêntero, né, ele pode se expandir e gerar a segunda cavidade. Então, aí eu vou ter tanto a boca quanto o ânus. No caso aqui, está sendo representado um organismo deuterostômio, porque primeiro o blastóporo dá origem ao ânus e depois ele se estende gerando a boca, tá? Mas o mais importante disso é que se vocês observam na hora que eu tenho a fase de gastro, eu tenho a camada mais interna, que a gente tá representada aqui em amarelo, que a gente já falou que é a endoderme, a parte mais externa, que é a ectoderme, e muitos indivíduos, muitos grupos de animais ainda sintetizam, produzem, que está representado em vermelho aqui, uma terceira camada de folhetos embrionários, que a gente vai chamar de mesoderme. Essa mesoderme, ela não está presente em todos os seres vivos e todos os animais, né? Então, ela vai estar presente a partir dos plateumintos. Então, poríferos e quinidários não têm a mesoderme. Aliás, só para já pegar o gancho aqui. Porífero não tem folheto embrionário nenhum, porque o porífero para na fase de blástula. Eles não têm a fase de gástrula, eles param o desenvolvimento embrionário na fase de blástula. Então, por isso, os poríferos não vão ter folhetos embrionários, eles não vão ter nem ecto, nem meso, nem endoderme, nenhuma das três, porque eles param na fase de blástula. Também por isso, eles não têm sistema digestório, porque não é na fase de gástrula que começa a formação do sistema digestório, então eu também não vou ter formação de sistema digestório aqui em poríferos. Eles não vão ter absolutamente nada. Eles não têm sistema digestório, não têm sistema respiratório, não têm sistema excretor, eles não têm nenhum sistema. Eles não têm órgãos, a gente vai ver que eles são muito simples, né? Por quê? Porque eles param na fase de blástula. Eles têm uma certa diferenciação celular, a gente vai ver que eles têm diferentes tipos de células, mas não tão complexo quanto os demais organismos. Então, eles não têm sistema nenhum, nada mesmo, tá? Já os quinidários, que são a água-viva, a hidra, o coral, a anêmona, já a água-viva, esses quinidários, eles têm a fase de gástrula, então eles têm, né, eles têm uma etapa a mais, vamos dizer assim, que os poríferos, só que eles têm apenas a formação da endoderme e da ectoderme, aqui, endoderme e ectoderme. Então, eles só têm 2 folhetos embrionários, e por isso eles são chamados de diblásticos. Os quinidários são diblásticos, porque eles só têm ectoderme e endoderme. Eles não têm a formação do terceiro folheto embrionário, que é a mesoderme. Então, como eles não têm a formação da mesoderme, ele é só diblástico. A partir dos plateumintos, aí nós vamos ter organismos triblásticos, porque eles vão ter os 3 folhetos embrionários: a ectoderme, a mesoderme e a endoderme.
tá certo? Então a gente consegue classificar. E isso cai muito em vestibular, para você saber quem é diblástico, quem é triblástico, quem tem folhetos, quem não tem e quem também tem celoma, que a gente vai ver agora aqui. O celoma é uma cavidade dentro dos animais que é revestida pela mesoderme. Então, ela é toda revestida pela mesoderme e é onde vão ficar ali os nossos órgãos, todas as estruturas do corpo do animal. E aí a gente tem animais que têm celoma, tem animais que têm um falso celoma e tem animais que não têm celoma. Então, vamos entender. Ou vamos começar aqui da direita para a esquerda, que é mais fácil. Se vocês observarem aqui, eu tenho em azul representada a ectoderme, em amarelo a endoderme e em vermelho a mesoderme. E aí vocês observam em branco uma cavidade que é chamada de celoma. Então, o celoma é uma cavidade dos animais, do corpo dos animais, que é revestida totalmente pela mesoderme. Então, observe que eu tenho mesoderme revestindo aqui e mesoderme aqui. Aqui e aqui, ok? Então, eu tenho todo o revestimento do celoma. Nesse caso aqui, eu tenho animais que são celomados. Eles apresentam um celoma verdadeiro revestido pela mesoderme. Quem são eles? Quase todo mundo. Molusco, anelídeo, artrópodes, equinodermos e os cordados, certo? Existem ainda alguns organismos, alguns animais, que eles tem o celoma, mas ele não é totalmente revestido pela mesoderme. Ele é parcialmente revestido pela mesoderme. Na verdade, ele é revestido pela mesoderme e pela endoderme. Então, é uma cavidade que fica entre a meso e a endoderme. E aí não é considerado celoma verdadeiro, porque o celoma verdadeiro é totalmente revestido pela mesoderme. Por isso, esses animais recebem o nome de pseudocelomados, que são os nematelmintos. Então, eles têm os 3 folhetos embrionários, são triblásticos, porém o celoma ele fica entre a meso e a endoderme, tá? Então, ele não é totalmente revestido pela mesoderme, por isso são chamados de pseudocelomados. E depois a gente tem os acelomados, e aqui temos 3 exemplos e cada um deles é uma exceção. Porífero, ele é acelomado por quê? Porque ele não tem folheto embrionário, ele para na fase de blástula e os folhetos embrionários são produzidos na etapa seguinte, que é a fase de gástrula, na qual os poríferos não chegam em seu desenvolvimento embrionário. Então, eles não têm celoma porque eles não têm folhetos embrionários. Quinidários são acelomados porque eles não têm a mesoderme. Eles só têm a ectoderme e a endoderme. Não existe cavidade entre elas, a gente vai ver que tem uma estrutura gelatinosa que fica entre a ectoderme e a endoderme, mas não é a mesoderme. Então, como eles não têm mesoderme, não tem como eles serem celomados. E por último, a gente tem os platelmintos. Os platelmintos são triblásticos, eles têm os 3 folhetos embrionários. Aí ele é o que está representado aqui nesse esquema aqui, tá? Ele tem a ecto, a meso e a endoderme, só que ele não tem a cavidade. Então, ele é triblástico, mas ele não é celomado. Então, ele vai ser acelomado. Ok? Então, isso aqui, esse slide aqui é muito importante que vocês estudem e que vocês tenham muito claro, porque quando vai comparar os invertebrados, principalmente invertebrados, usa-se muito essas questões, em quem é triblástico, diblástico, celomado, acelomado, fora. Depois, outras coisas que nós vamos ver, se o sistema digestório é completo, incompleto, se o sistema circulatório é aberto, é fechado, enfim. Então, tem várias comparações entre os invertebrados. Isso é muito importante a gente saber, ok? Bom, a partir de agora é mais simples e não cai muito em vestibular. É mais assim de informação extra que pode te ajudar, tá? Com relação à simetria. A organização do corpo dos animais obedece uma simetria, né? Quando eu consigo fazer um corte longitudinal no corpo do animal, então na parte mais longa do animal, de fora a fora, eu faço um corte longitudinal e divido ele em 2 metades equivalentes, não iguais, equivalentes.
eu tenho uma simetria bilateral. É o nosso exemplo. Se eu me dividir aqui, eu tenho a minha metade direita e a minha metade esquerda e elas são equivalentes. Por que elas não são iguais? Do lado direito eu tenho uma pinta, aqui do lado esquerdo não tem, do lado esquerdo meu dedo dobra mais do que o lado direito, essas pequenas coisas, tá? Então eu tenho uma simetria bilateral quando eu tenho duas metades equivalentes. E outra coisa, né? Eles não são exatamente iguais, minha mão direita com a minha mão esquerda, elas são espelhadas. Por isso que são metades equivalentes. Agora, se eu fizer um corte de assim, nesse sentido aqui, ó, se eu fizer um corte de assim, eu não tenho metades equivalentes. Eu tenho a minha região frontal, né? E a minha região de trás, e elas são totalmente diferentes. Aqui eu tenho nariz, aqui eu não tenho nariz, aqui eu tenho cabelo, aqui eu não tenho cabelo, né? Então elas não são equivalentes. Então, quando eu consigo fazer apenas um único corte longitudinal, que eu consigo dividir em duas metades equivalentes, eu tenho a simetria bilateral. Agora, se por um acaso eu consigo fazer um corte assim e ter duas metades equivalentes, depois assim e ter duas metades equivalentes, e assim continuar tendo duas metades, significa que eu sou um cilindro. E organismos animais que têm esse formato de cilindro, eles têm uma simetria que a gente chama de simetria radial. Então não interessa como que eu corte, conforme eu vá mantendo, né, no plano longitudinal, eu vá mantendo os cortes, eu vou sempre tendo metades equivalentes, então eu tenho o que a gente chama de simetria radial. E aqui a gente tem esquemas, né, exemplos de simetria radial. Todo animal que tiver o formato de um vaso, né, uma jarra ou um guarda-chuva, eles vão ter a simetria radial, porque não interessa como que eu corto, ele sempre vai ter metades equivalentes, tá certo? A simetria bilateral é considerada um pouquinho mais complexa, porque graças à simetria bilateral, a locomoção é facilitada para o animal e, consequentemente, a fuga e a caça ficam mais eficientes, tá certo? Mas a gente tem bons predadores de simetria radial também, tá certo? Uma coisa muito importante é que a simetria não é externa, a simetria é interna. Ela considera o externo e o interno. Porque se você pegar o anelídeo, pegar uma minhoca, ela é um cilindro, né? Mas quando você corta ela, dentro dela, ela tem diferenças de lado direito e lado esquerdo. Então, ela tem simetria bilateral, tá? Então, a simetria não considera apenas a parte externa do corpo, considera também a parte interna, tá certo? Outra coisa importante é com relação à reprodução. Tem bastante coisa com relação à reprodução que a gente precisa considerar. Primeiro, os organismos envolvidos na reprodução. Se eles são monóicos ou se eles são dioicos. O que significa isso? Oico significa casa. Então, monóicos são aqueles que apresentam uma casa e dioicos aqueles que apresentam duas casas. Mas quem? Os gametas que vão apresentar essas casas. Monóicos são organismos que tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino são produzidos pelo mesmo organismo. Ou seja, é um animal que é hermafrodita. Ele tem tanto o sistema reprodutor masculino quanto o sistema reprodutor feminino funcionando corretamente, como é o caso aqui. Ele pode ter tanto órgãos reprodutores masculinos e femininos. São os hermafroditos. Os hermafroditas são animais que têm os dois órgãos funcionando, mas a reprodução deles pode ocorrer de duas maneiras. Ou ele é capaz de fazer a autofecundação, então ele tem o seu próprio óvulo, seu próprio espermatozoide, ele fecunda os dois e ele é capaz de gerar descendentes assim, então no processo de autofecundação. Ou, o que é a maioria que nós vamos ver, são os animais que são hermafroditos, sim, mas eles precisam fazer fecundação cruzada, porque eles não conseguem se autofecundar. E aí como funciona isso? Eu tenho dois organismos, esse aqui coloca espermatozoide nesse, esse aqui coloca espermatozoide nesse, e nos dois indivíduos eu vou ter desenvolvimento de embriões, mas a fecundação foi cruzada. Então, nós vamos ter, por exemplo, lá em Plateumintos, a gente vai ter a planária. A planária é um verme
hermafrodita, mas que só faz fecundação cruzada. Ainda dentro dos plateumintos, a gente tem a tênia, que é hermafrodita e faz autofecundação. Então, a gente vai ter esses exemplos ao longo de todos os nossos estudos. Isso a gente está falando de monoico. Quando a gente fala de dioico, significa que os gametas têm duas casas. Então, eu vou ter uma casa para os gametas masculinos e uma casa para os gametas femininos. Ou seja, eu tenho macho e fêmea. E aí eu tenho diferença, então, de organismos. Eu vou ter um organismo para produzir o sistema reprodutor masculino e o outro organismo com o sistema reprodutor feminino. E aí os dois vão precisar se encontrar para ocorrer a fecundação, certo? Dentro do dioico, ainda a gente pode ter o que a gente chama de dimorfismo sexual. É quando o macho apresenta o corpo diferente da fêmea. Nós, em humanos, somos assim, né? O corpo do homem é diferente do corpo da mulher. Então, o homem tem características que fazem dele ser homem e a mulher tem características que fazem dela ser mulher. Tanto características externas quanto características internas, tá? E aí, quando eu falo de dimorfismo sexual, eu tô justamente tratando dessas diferenças entre o macho e a fêmea. Estou falando disso em humanos, mas isso a gente vai ter, por exemplo, em plateumintos, lá no esquistossomo, que é o verme causador da esquistossomose, a gente tem o macho com um corpo bem diferente da fêmea, certo? Depois a gente vai ter isso em artrópodes, a gente consegue ver, por exemplo, em quelicerados, né? As aranhas machos têm uma estrutura no pedipalpo a mais do que a fêmea, para facilitar na reprodução, tá? Então, a gente vai ter esses dimorfismos sexuais também em invertebrados, ok? Outra coisa que às vezes confunde um pouco é o conceito de reprodução sexuada e assexuada. Reprodução assexuada não tem troca de material genético, né? Esse é o conceito de reprodução assexuada. O indivíduo consegue se reproduzir com o seu próprio material genético. E a reprodução sexuada é aquela em que há troca de material genético. Não necessariamente há gametas. Porque existem bactérias que fazem reprodução sexuada, mas elas não têm gametas. Elas conseguem trocar material genético sem gametas. Então, o conceito de reprodução sexuada é que há troca de material genético entre os indivíduos, e de reprodução assexuada é que não há troca de material genético. Exemplos de reprodução assexuada, a gente vai ter o brotamento, clássico brotamento, que é quando o indivíduo adulto, em uma determinada região do seu corpo, começa a sofrer sucessivas mitoses, que vai gerar um broto. Esse broto vai crescendo no indivíduo adulto até que chega um momento que ele se desprende, fixa no solo e vai dar origem a um novo indivíduo. Ele vai crescer e se transformar em adulto, tá? Então, eu tenho aqui o brotamento, muito simples de acontecer. Depois do brotamento, o que é bastante comum é a cisciparidade, ou fissão binária, ou divisão binária. É quando uma célula, aí eu tô falando em nível celular, né? É quando uma célula duplica o seu material genético e se divide em duas células geneticamente iguais, certo? Nesse caso aqui, eu tenho células idênticas com o mesmo material genético da célula mãe, da célula progenitora. Bactérias fazem isso, fungos fazem isso, tá? Porque aqui é nível celular. Depois da cisciparidade, eu tenho a regeneração. Muitos invertebrados, a gente vai ver que até vertebrado, de forma mais rara, mas muitos invertebrados fazem o processo de regeneração, que é quando eles perdem um pedacinho, eles reconstituem esse pedacinho faltante, tá? Então, no caso aqui, a gente tem um equinodermo, né, uma estrela do mar, sendo cortada, basicamente, ao meio. Esse pedaço aqui menor, ele vai reconstituir e vai refazer a minha estrela do mar. E esse outro pedaço aqui, ela também vai reconstituir e vai fazer a minha estrela do mar. Então, é um processo de regeneração. Depois a gente tem um que não é tão comum, que é a gemulação, que é quando as condições do ambiente não estão favoráveis. Isso geralmente é comum em
em fungos, bactérias ou animais aquáticos, em que as condições do ambiente não estão favoráveis. Então, a temperatura ou está muito alta ou está muito baixa, a salinidade do ambiente também não está normal, pH alterado, enfim, esses fatores ambientais não estão favoráveis. Quando isso ocorre, o organismo seleciona um grupo de células que vão servir como uma estrutura de resistência, que vão ficar envolvidos, então eles vão ficar envolvidos por uma estrutura, né, uma membrana, que vai proteger essas células, formando um saquinho de células que devem sobreviver a essas condições adversas. Então elas vão ficar numa estrutura de resistência, uma estrutura mais forte, mais resistente, que deve sobreviver a essas condições adversas. Dessa forma, quando as condições do ambiente voltarem ao normal, quando as condições estiverem novamente favoráveis, esse grupo de células que sobreviveu nessa estrutura de resistência saem dessa estrutura de resistência e dão origem a um novo organismo. Então, é um tipo de reprodução que é usada não habitualmente, mas quando as condições do ambiente não estão favoráveis. E aqui, só para a gente não esquecer que em muitos casos, na grande maioria dos casos, a gente vai ter a presença de gametas em reprodução sexuada. Então, a gente vai ter o espermatozoide no sexo masculino e o óvulo no sexo feminino, ok? Quando se trata de reprodução, a gente também tem que pensar no processo de fecundação e do desenvolvimento. Então, a fecundação, ela será externa quando o encontro do espermatozoide e do óvulo ocorrerem fora do corpo da fêmea, e vai ser interna quando ocorrer dentro do corpo da fêmea. Então, o externo geralmente é em organismos aquáticos, que vão lançar os seus gametas na água e eles vão ter que se encontrar na água para ocorrer a fecundação. Isso aqui é mais complicado porque quando eu falo de fecundação externo, tanto o macho quanto a fêmea tem que lançar muitos gametas na água para que a chance deles se encontrarem e se fecundarem seja maior. Quando eu tenho a fecundação interna, o macho ainda vai continuar produzindo muitos gametas, mas a fêmea pode não precisar gastar tanta energia com isso. Porque como os gametas masculinos vão ser colocados dentro do corpo da fêmea, então a chance de encontro, né, entre os gametas vai ser maior. Por isso, a fêmea pode produzir menos espermatozoides do que se ela tivesse que lançar os seus gametas na água. Então, existe uma vantagem evolutiva aqui quando eu tenho a fecundação interna. E depois a gente tem o desenvolvimento, que pode ser direto ou indireto. O desenvolvimento vou começar pelo indireto. O desenvolvimento indireto é quando existe uma larva. Então, ocorreu o processo de fecundação, a fêmea, o espermatozoide encontrou o óvulo e gerou o zigoto, e esse zigoto vai dar origem a uma larva, e depois essa larva vai se transformar num indivíduo adulto. Então, quando eu tenho o estágio larval, eu tenho o desenvolvimento indireto. E quando eu não tenho estágio larval, o zigoto se divide, dá origem a um organismo que é parecido com o adulto, só que menor, eu tenho então um desenvolvimento direto, ok? Essas são as principais características dos animais de maneira geral que a gente precisa saber para que a gente consiga comparar. Tá? Então, porque a partir de agora eu vou falando dos animais, mas só vou falando, ele é diblástico, ele é triblástico, é cilomado, é pseudocilomado, e aí eu não preciso ficar explicando o que é, tá? Então, vocês sempre vão precisar voltar nessa aula, caso vocês tenham dúvidas nesses conceitos. E depois ainda vai ter um outro momento que a gente vai falar um pouco mais sobre sistema circulatório aberto, sistema circulatório fechado, e aí a gente vai deixando mais para frente, tá bom? Basicamente é isso. Vamos começar então com os poríferos. Os poríferos vão ser os nossos primeiros animais a serem estudados, porque eles são os nossos animais, né? Dentro do reino Metazoa, ele é o grupo de animais mais simples que existe. Na verdade, eles são tão simples, né? Como eu falei para vocês, eles não têm nenhum tipo de tecido, eles não têm sistema, eles não têm órgãos, eles não têm praticamente nada. Por isso, eles ficam... hoje, eles estão classificados dentro de um sub-reino que é o Parazoa. Então, ele é um parazoário. Né? Ele dentro do reino Metazoa, ele tá no sub-reino Parazoa,
porque são animais muito simples, de baixíssima complexidade, por isso não achavam justo ele ficar junto com os outros animais devido à complexidade dos outros animais. Bom, mas o que a gente sabe então sobre esses poríferos? A grande maioria deles é marinha, então de água salgada. A gente vai ter representantes de água doce, mas uma quantidade muito menor, né? Embora presentes, muito menor. A simetria deles, se vocês observarem eles isoladamente, eles têm uma simetria radial, né? Eles parecem uma jarra, eles parecem um vaso, então eles têm a simetria radial, né? Mas se vocês olharem aqui, como eu tenho uma colônia, se vocês observarem a colônia como um todo, a colônia como um todo é assimétrica, tá? Então, eles isoladamente, eles têm simetria radial, mas se vocês forem observar ele com broto ou a colônia em si, eles têm uma simetria assimétrica, ou seja, sem simetria, né? De certa forma, desorganizado, tá ok? Eles são bentônicos e sésseis. O que significa ser bentônico e ser séssil? Quando eu falo de animais aquáticos, o ambiente aquático tem basicamente duas regiões, né? Eu tenho a superfície, que é chamada de plâncton, e eu tenho a base, o solo, que é chamado de bênton, certo? Então, quem vive no plâncton são organismos planctônicos. Quem vive no bênton são organismos bentônicos. Então, os poríferos são organismos bentônicos, eles vivem no fundo dos corpos de água. Lá no fundo, eles ficam apoiados em superfícies, eles não estão livres, não são livre natantes, eles são apoiados. Então, quando eles estão apoiados em alguma coisa, eles são sésseis, tá? Ser séssil é ser apoiado em alguma superfície, lá embaixo. Não necessariamente fixo, enraizado, mas ele fica apoiado, certo? Então, é isso que a gente tem. Eles são bentônicos, são sésseis e, como eu falei para vocês, eles não têm nenhum tecido, eles não têm nenhum órgão. Por quê? Eles param o desenvolvimento embrionário deles na blástula. E é na gástrula, ou seja, na etapa seguinte, que tem a formação, o início da formação do sistema digestório e das demais estruturas. Então, como ele para na blástula, ele não tem nada. Ele tem uma diferenciação celular, né, que eu vou mostrar agora aqui para vocês, mas é muito simples. Bom, observem aqui a estrutura do nosso porífero, ele parece uma jarra, né, um vaso. Lógico que esse formato aqui pode ser mais alongado, mais aberto, enfim, mas basicamente é isso que ele tem. Ele tem uma cavidade interna, que é chamada de átrio, tá? Tipo coração mesmo, né, um hall. Então, ele tem aqui uma cavidade interna, que é chamada de átrio. Ele tem uma abertura no alto, que é chamada de ósculo, certo? E depois ele tem uma série de poros ao longo de todo o corpo dele, que é o que dá o nome ao grupo de poríferos, ou seja, organismos que têm muitos poros ao longo de todo o corpo, certo? Eles têm uma base aqui, né, porque eles são bentônicos e sésseis, e a gente tem aqui alguns espinhos, algumas espículas que eu já vou comentar. Observem que na camada mais externa, né, do porífero, eu tenho essa célula representada em vermelho, que é o pinacócito. É uma célula que fica mais ao redor, né, do porífero, né, dando esse revestimento externo. Internamente aqui, que não está representado nessa figura, mas logo abaixo do pinacócito a gente tem o amebócito, que está aqui, ó, escrito aqui amebócito. Tá? São células que ficam aqui embaixo do pinacócito, né, no meio da estrutura do porífero, auxiliando no transporte de oxigênio, de nutrientes que ocorrem por difusão. Como ele não tem sistema circulatório, o transporte de oxigênio e nutrientes é célula a célula, né? Então, esses amebócitos aqui ficam aqui no meio, dando a estrutura, a sustentação do corpo, né, do porífero, e auxiliando no processo de difusão de substâncias. Então, ele fica aqui no meio, ele não está representado aqui, tá? Além disso, a gente tem os porócitos. Esses porócitos estão representados em azul, tá? Aqui são células, né, que formam os buraquinhos, que formam os poros de passagem de água
dos poríferos, a gente já vai entender melhor. Ainda aqui dentro, no meio da estrutura, a gente tem espículas, que é como se fossem pequenos espinhos, que geralmente são de calcário ou de sílica, né, que são firmes, então elas servem tanto para proteção contra predadores, né, para machucar os predadores que venham a predar, como sustentação para o porífero. É como se fosse um esqueletinho, tá? Alguns deles têm essas espículas de espongina, que é uma proteína, e por isso que eles recebem esse nome de esponja, porque antigamente aquelas esponjas de banho, até hoje, né, tem aquelas esponjas de banho, muitas vezes são originadas dos poríferos, tá? A gente não pode confundir porque tem uma esponja muito parecida, que é uma estrutura de uma árvore, tá? Que também é muito parecida com uma esponja de banho, tá? Mas as primeiras esponjas de banho vieram então aqui dos poríferos, porque essas espículas aqui, elas são firmes, só que mais maleáveis, porque elas são de proteína, e aí então era boa para esfregar no banho de uma maneira bastante eficiente, certo? Por último, porém a mais importante, porque é a que realmente cai nos vestibulares, é a que realmente é cobrada, são os coanócitos, essas células aqui em verdinhas flageladas, que ficam no interior, na parte de dentro, ficam aqui no átrio, revestindo o átrio do porífero. Elas realmente são as células dos poríferos, né? Importantes. Nunca vi ninguém perguntar de pinacócito, perguntar de amebócito, eles perguntam dos coanócitos. Então vamos entender um pouquinho melhor aqui, tá? Aqui a gente tem a representação de um porífero, certo? Então, tem duas representações, né? Como se fosse um brotinho aqui do lado, né? Como que funciona? Os poríferos, eles são filtradores. Então, a água entra pelos poros, então a água vai entrar pelos poros, passar pelo átrio e sair pelo ósculo. Então, ela entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Quem gera esse movimento? Os coanócitos. Os coanócitos são células flageladas, né? Então, elas têm esse colarinho, né? Esse pescocinho aqui afinado. Então, elas têm uma cabeça, um pescocinho afinado e um flagelo. O bater desse flagelo é que gera um fluxo de água nesse sentido aqui. A água entra pelos poros e sai pelo ósculo. Então, esse fluxo de água aqui é mantido justamente por conta do movimento dos flagelos dos coanócitos, certo? Então, isso faz com que a água entre, os coanócitos absorvam os nutrientes que estão nessa água, então eles vão pegar oxigênio, pequenas moléculas que sobraram aí de outros animais, vão absorver essas substâncias e vão, por difusão, passar essas substâncias de célula a célula para todas as células do porífero, certo? Então, quem gera o fluxo de água e a absorção das moléculas são os coanócitos. E depois eles vão passando essas substâncias de célula a célula por difusão, ok? Então, aqui eu tenho uma representação desse coanócito. Os poríferos são muito frágeis a poluição, como eles são filtradores, então se tiver algumas partículas tóxicas ou muita partícula na água, eles vão filtrar essas partículas e eles vão acabar morrendo por conta disso, tá? Então eles são muito frágeis à poluição porque eles são filtradores, eles retiram muito as substâncias que estão na água e por isso eles podem acabar morrendo se tiver alguma poluição, tá certo? Então esse é o fluxo de água gerado nos poríferos. Reprodução deles pode ser tanto sexuada quanto assexuada. A reprodução assexuada por 3 tipos: brotamento, regeneração, né? Se eu picar ele, eu consigo gerar novos poríferos, certo? E por gemulação, que é aquela estrutura de resistência que eu já falei para vocês, na verdade até essa imagem que estava lá no slide, né? Então, eu vou ter aqui as células, né? Eu vou ter os amebócitos, coanócitos aqui protegidos, para que quando as condições do ambiente ficarem favoráveis novamente, eles são lançados no ambiente e formam um novo indivíduo, ok? Então, esses são as 3 formas de reprodução dos poríferos. Mas os poríferos também podem se reproduzir sexualmente.
Nesse caso aqui, eu vou ter representantes dioicos. Na verdade, eu sempre vou ter representantes dioicos. É que quando for mais fácil ou melhor, eles fazem reprodução sexuada, e quando for mais fácil ou melhor, eles fazem reprodução assexuada, depende da necessidade, certo? Nesse caso, então, eu tenho os dioicos, eu vou ter aqui o macho, macho representado aqui, né, esponja macho aqui, e a esponja fêmea aqui. O macho, né, vai lançar os seus gametas na água. Quem vai produzir esses gametas? Os coanócitos. Os coanócitos vão produzir vão se dividir e gerar os espermatozoides. Os espermatozoides vão ser lançados no átrio, junto com o fluxo de água, eles vão sair pelo ósculo. E aí eles vão estar na água. As esponjas vão sugar essa água, né? Como eles são filtradores, eles puxam essa água. Tanto esponja macho quanto esponja fêmea vão tudo puxar a água e junto com a água entram os espermatozoides. Se for uma esponja fêmea, dentro da esponja fêmea, lá dentro da esponjinha fêmea, eu vou ter o óvulo. Ela vai produzir um óvulo e quando os espermatozoides entrarem pelos poros, um deles vai fecundar o óvulo e vai dar origem a um novo indivíduo. Se não, se for um macho ou se for uma fêmea que não tem o óvulo, o espermatozoide entra pelo poro, sai pelo ósculo e fica ali na água até encontrar uma fêmea, onde ele vai entrar pelo poro, encontrar o ovócito e o óvulo e fecundar o óvulo. Feita a fecundação, então, vai gerar um zigoto. Esse zigoto vai gerar uma larvinha ciliada, que recebe o nome de anfiblástula, certo? Essa larvinha vai encontrar uma superfície onde ela vai se fixar e dar origem a uma nova esponja. Por isso, a gente não pode esquecer que é fecundação interna e desenvolvimento indireto, ok? Então, de poríferos, é isso que a gente precisa saber, tá? O que cai muito em vestibular? Cai coanócito, principalmente coanócito, e capacidade de filtração dos poríferos. Então, é muito importante lembrar que eles são filtradores, que eles são frágeis com relação à poluição, tá certo? E que praticamente o coanócito faz tudo. Coanócito produz espermatozoide, coanócito produz óvulo, coanócito filtra, coanócito pega nutrientes, coanócito gera fluxo de água. Basicamente, são os coanócitos que fazem tudo aqui, ok? Beleza até aqui? Bom, na nossa apostila, a gente não tinha muitos exercícios individuais. Na verdade, a nossa apostila está mais comparando vários seres vivos. Então, os poríferos aparecem em vários exercícios, mas eles aparecem misturados com outros animais que a gente ainda não viu. Então, por enquanto, vocês conseguem fazer o exercício de número 6, apenas o exercício de número 6 da apostila, tá? Mas eu coloquei alguns aqui para vocês fazerem, tá? Bem simples. Esses daqui são bastante conceituais. Então, por favor, tentem fazer esses daqui. No plantão eu vou responder alguns desses daqui que vocês queiram. O exercício de número 6 da apostila e esses daqui, tá? Aí, se vocês tiverem dúvida no plantão, vocês me falam desses daqui. Deixando um tempo para vocês verem. E tem mais uns aqui. E mais 2 aqui. Tá? Então, esses são bem simples para vocês fazerem, para vocês executarem em casa. Esses aqui são mais conceituais e mais o exercício 6 da apostila, tá? Existem outros exercícios na apostila, como eu falei para vocês, de invertebrados, mas eles misturam todo mundo, né? Então, tá misturando ainda organismos que a gente não viu. Por isso, eu não vou falar deles agora, tá certo? Então, no plantão, eu vou tirar dúvida desses exercícios e algumas dúvidas com relação à aula em si, tá certo? Com relação a poríferos, é isso daqui. Vamos agora para quinidários. Bom, nosso segundo grupo, então, é o Filoquinidaria, que são os quinidários. Antigamente, a gente chamava eles de selenterados. Alguns materiais ainda trazem, tá? Mas o mais comum hoje, mais habitual, são quinidários ou Filoquinidaria, tá certo? O Filoquinidário é bastante famoso, né? Ele é conhecido pelas águas vivas, mais popularmente, mas ainda dentro deles nós temos a hidra, nós temos a vespa do mar, nós temos os corais, então a anêmona, tem vários outros representantes ali, tá? Independente disso, a gente coloca, né, os quinidários e todos os demais invertebrados
com exceção dos poríferos, num sub-reino Eumetazoa, porque eu significa verdadeiro, né? Então, como os poríferos estavam num sub-reino chamado de Parazoa, né? Porque ele não é considerado um animal verdadeiro, não tem tecido, não tem folhetos embrionários, não tem órgão, não tem nada. Então, os demais animais, como apresentam os tecidos, apresentam os folhetos embrionários, foram classificados, então, nesse sub-reino aqui, que é o Eumetazoa, tá certo? Então, o Metazoa tem o Parazoários, que se encontra o porífero, e os Eumetazoários, que daí é todo o resto, tudo bem? Bom, o que a gente sabe sobre os quinidários? Quinido significa urticante, aquilo que queima, né? Porque eles apresentam estruturas, mecanismos de defesa que, em contato com a presa ou em contato com o predador, vai queimar, vai urticar, vai irritar a pele, né, do predador, da presa, do que vier entrar em contato com ele, tá? Então, por isso que eles recebem esse nome. A gente já vai entender um pouquinho melhor como é que é esse mecanismo, tá? Primeiro vamos entender a simetria. Os quinidários apresentam dois formatos de corpo. Ou eles são do formato pólipo, que é bentônico e céssio. Lembra lá, bentônico, no fundo do mar, céssio fica fixo, tá? Então, ou ele é no formato de pólipo, que parece, muito parecido, né, com a esponja, parece um vaso com os tentáculos para cima, tentáculos que é onde ficam essas células urticantes que queimam, certo? Ou eles têm a forma de guarda-chuva, que é chamada de medusa, né? Que é o formato da água-viva mesmo que a gente conhece, certo? Parece um guarda-chuva com os tentáculos urticantes voltados para baixo. Então, ou eles são pólipos, que são bentônicos e sésseis, ou eles são medusas que são errantes, né? Livre nadantes, porque eles ficam nadando livremente pela água, tá certo? Então, eu vou ter esses dois formatos, pólipo e medusa. Independente se é pólipo ou se é medusa, a simetria deles é radial. Independente de como eu corte no eixo, né, ao longo do eixo longitudinal, eu sempre vou ter metades equivalentes. Então, se eu cortar de assim, de assim, de assim, de assim, eu sempre vou tendo metades equivalentes. Então, se tiver esse corte aqui, ó, eu tenho duas metades equivalentes. Se eu tiver esse corte aqui, duas metades equivalentes, tá? Por isso que eu vou sempre ter simetria radial. Eles são divididos em 4 classes, então o Filoquinidária é dividido em 4 classes. A classe Hidrozoa, onde a gente encontra a hidra, a obélia, que é microscópica, e a caravela portuguesa. Todos eles são pólipos. Todos são pólipos. Pólipo, medusa. Hidrozoa são todos pólipos. Aí você vai olhar para essa caravela portuguesa e vai falar, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Caravela portuguesa não é uma água-viva, não é uma medusa. Caravela portuguesa é uma colônia. Aqui eu vejo ela na forma macroscópica, quem já encontrou ela na praia, ela parece uma bexiguinha. Na verdade, ela parece um saquinho cheio de água com uns risquinhos. Geralmente a gente não encontra com tantos risquinhos assim, eu mesma já encontrei com risquinhos, é ótimo, né? Esses tentáculos assim, né? Então, tem alguns ali. Essas são mais de fundo de mar, né? Mais difícil de encontrar na praia, tá? Mas ela parece um saquinho. Só que você vista ao microscópio, ela é formada por vários pólipozinhos, por várias dessas pequenas estruturas aqui, certo? Então, a caravela portuguesa, ela é ótima para dar uma pegadinha na gente, porque ela não é uma água-viva. Ela parece, né, uma água-viva, vamos dizer assim, mas ela é pólipo, ela é uma colônia de pólipos, tá? Então, ela vai ter organismos, né, ela vai ter pólipos responsáveis por armazenar água aqui, ar, esse saquinho aqui é de ar, então, se eu quiser flutuar, eu vou encher de ar, se eu quiser afundar, eu vou encher de água, né, então ele vai controlar aqui a flutuabilidade
do organismo, certo? E eu vou ter aqui nos tentáculos pólipos relacionados à predação. Então, eles vão ser os pólipos que vão ser urticantes, né? Que vão causar as queimaduras. Então, a classe Hydrozoa é uma classe de pólipos, certo? Só que a gente tem a caravela portuguesa, que é uma colônia móvel. Então, eles conseguem nadar, predar e tudo mais, tá certo? Mas é uma colônia com divisão de tarefas. É bem interessante, tá certo? Depois a gente tem a classe Scyphozoa, que é a classe das águas-vivas verdadeiras, vamos dizer assim, né, das medusas. Então, a gente tem aqui vários representantes de todos os tipos, com longos tentáculos, com curtos tentáculos, com tentáculos mais finos, com tentáculos mais grossos, de diferentes tamanhos, tá? Então, aqui a gente vai ter uma variedade. Lembrando que elas parecem mais um guarda-chuva, né? Elas têm esse formato mais de guarda-chuva. Elas são errantes, elas são livres, né? Então, elas não são fixas. A gente tem depois um terceiro grupo, que é o do Anthozoa, que são outros sésseis bentônicos, que é o caso das anêmonas e dos corais, certo? Então, eles são todos quinidários. As anêmonas, elas são de vida livre, né? Elas não estão associadas em colônias, embora onde se encontra uma, se encontra várias, tá? Mas os corais, eles são colônias. Então, são vários pólipos que se unem para formar um coral, né? Uma espécie de coral, um organismo. Então, eles são colônias também, tá? Igual a caravela portuguesa. E por último, a gente tem os cubozoas, que parecem águas-vivas, mas eles têm esse formato mais de cubo, por isso cubozoa, tá? Então, eles têm essa região aqui não tão arredondada, ela já é mais quadrada, né? Por isso que eles recebem o nome de cubozoa. Só que são encontrados apenas na região da Austrália e são absurdamente venenosas, né? Esses tentáculos aqui, eles são realmente mortais, porque eles são urticantes com substâncias muito agressivas que podem matar mesmo as pessoas, tá? Então, eles são aqui dos mais perigosos quinidários, são os do cubozoa. São conhecidos como vespa do mar ou vespa do Pacífico, tá? Então, encontrados ali no litoral da Austrália, tá certo? Bem interessante esses daqui. Bom, esses são os 4 grupos que a gente tem, né? As 4 classes de quinidários, mas basicamente eles têm algumas coisas muito incomuns. Primeiro, diblásticos, certo? O desenvolvimento deles vai até a gástrula, assim, né? Até adiante, mas eles não têm a formação da mesoderme, eles só têm ectoderme e endoderme. Que eu já vou falar um pouquinho melhor desses nomes aqui, tá? Guarda um minutinho. O sistema digestório é incompleto, então eles são protostômios, né? O blastóporo dá origem à boca, que se encontra aqui, ó, na região do pólipo e da medusa. Ambos estão cortados ao meio, né? Então você tá vendo tanto a parte externa quanto a parte interna, então um corte transversal. Então eu tenho a boca do pólipo na região superior e a boca da medusa na região inferior, ventral, né? Eles têm então a camada de células mais externas, que a gente vai chamar de ectoderme, ok? Ou, né, epiderme. Então, a ectoderme é o conjunto de células que vai dar origem à epiderme, a camada mais externa dos quinidários. E depois eu tenho a endoderme, que é a camada mais interna, que vai revestir a cavidade gastrovascular, que é como se fosse o estômago, tá? Não existe estômago, é como se fosse, tá? Então, essa cavidade gastrovascular aqui, ela tem um revestimento interno. E esse revestimento interno é formado a partir da endoderme. E aqui, né, quando já formado, quando já diferenciado, ela recebe o nome de gastroderme. Ok? Então, a ectoderme dá origem à epiderme. E a endoderme dá origem à gastroderme, que é essa camada interna aqui, que reveste a cavidade gastrovascular. Entre a epiderme e a gastroderme existe um tecido gelatinoso, né? Uma substância gelatinosa, na verdade. Uma substância que dá aí o formato
sustentação, vamos dizer assim, para o organismo. E essa substância gelatinosa recebe o nome de mesogleia, tá? Não existe mesoderme aqui, tá? É só uma substância gelatinosa produzida pelas células que dá esse formato de sustentação para os quinidários. Então, eu tenho a ectoderme dando origem à epiderme, eu tenho a endoderme dando origem à gastroderme, e entre a epiderme e a gastroderme, eu tenho uma substância gelatinosa chamada de mesogleia, tá certo? Tanto para a forma de pólipo quanto para a forma de medusa. O pólipo e a medusa têm tentáculos urticantes e esses tentáculos urticantes então são responsáveis pela captura de alimentos, tanto para defesa contra predadores como captura de alimentos. Quando eles fazem a captura de alimentos, eles direcionam esses alimentos para a boca, né, nessa cavidade oral aqui, e lá dentro da boca eles vão ser digeridos para uma cavidade chamada de cavidade gastrovascular, onde vai ocorrer o início da digestão. Então, algumas substâncias vão ser lançadas nessa cavidade gastrovascular, que vão digerir essas substâncias, esse peixe, qualquer alimento que ele tenha apego, né? Então, ele vai pegar e vai digerir aqui nessa cavidade gastrovascular. Então, eu vou ter uma digestão extracelular aqui. Porém, as substâncias, né, dessa digestão vão ser absorvidas pelas células, né, vão ser absorvidas por todas as células, mas ela vai ainda ter mais um processo de digestão, eu vou ter que finalizar ainda. Então, é como se na cavidade gastrovascular eu pegasse as proteínas e quebrasse elas apenas em peptídeos e não em aminoácidos. E aí os peptídeos seriam absorvidos, e lá na célula, os peptídeos seriam quebrados em aminoácidos, certo? Então, eu tenho uma digestão prévia na cavidade gastrovascular e depois eu tenho a finalização da digestão dentro da célula. Por isso, a digestão deles é digestão extra e intracelular. Eu vou ter a digestão fora da célula, na cavidade gastrovascular, e depois dentro da célula, tá? Na parte intracelular. Ok? Sistema digestório incompleto. Tenho boca, mas não tem ânus. Então, eu vou capturar, vou fazer a digestão e aquilo que não me interessa mais é lançado para fora do corpo pela boca mesmo, tá certo? Porque não existe ânus aqui, ok? Lembrando que não tem sistema circulatório, não tem sistema respiratório, não tem sistema excretor, tudo é feito por difusão. O oxigênio é pego da água por difusão, os nutrientes são distribuídos de célula a célula por difusão, ok? Então, são organismos até que relativamente simples, certo? Sistema nervoso, que antes não existia no porífero, porque o porífero não tem nada, né? Eu tenho agora o sistema nervoso difuso. Ele ainda é bem simples, eu tenho células nervosas, eu tenho células que percebem o meio ambiente, mas são ainda espalhadas pelo corpo e ainda não muito organizado, né? Não existe uma massa encefálica, não existe um grupo de células para processar essa informação. São só células que transmitem impulsos que recebem do ambiente ou que vão responder para algum estímulo do ambiente, certo? Então, é como se fossem aqui vários neurônios, né? Redes de neurônios, dependendo, posso ter 2, 3, 4 neurônios apenas, né? Dependendo do organismo, lógico, organismos maiores eu vou ter mais, mas se forem muito pequenos eu vou ter poucos neurônios, certo? Então, eu só tenho neurônios, eu só tenho células nervosas, eu não tenho um órgão de processamento de informação, de nada disso, tá certo? Então, tanto nas águas vivas, né, tanto na forma de medusa, quanto na forma de pólipo. Mas isso não significa que não funcione direito, funciona muito bem. Aqui a gente está vendo então uma representação de como que é, né, o corpinho de uma hidra, né? Ele está indicando aqui mais na parte do corpo, mas a parte do corpo geralmente não é urticante. Uma região que é urticante mesmo é a região dos tentáculos, tá? Então, o que eu teria aqui? Eu teria um conjunto de várias células, né? As células, aqui ele está representando a parte da gastroderme,
e a parte da epiderme. Então, é como se eu tivesse duas camadas de célula, né? A epiderme que veio da ectoderme e a gastroderme que veio da endoderme, certo? Todas essas células aqui juntas, responsáveis por fazer a digestão e a absorção dos nutrientes, no caso da gastroderme, e no caso da epiderme, são células estruturais e entre elas eu tenho um grupo de célula nervosa, né? Eu vou ter uma célula específica dentre os neurônios, né? Então eu vou ter as células neuronais, né? Os neurônios, e além dos neurônios eu vou ter uma célula específica que recebe o nome de quinidócito ou quinidoblasto, depende do livro, tá? Então eu coloquei quinidócito aqui, a minha imagem tá quinidoblasto, mas é mais comum usar quinidócito, tá? Mas tanto o quinidócito quanto o quinidoblasto é uma célula do sistema nervoso, então é uma célula sensorial que está justamente relacionado com esse processo de proteção dos quinidários. Como que ela funciona? Ela funciona o seguinte, olhem aqui primeiro desse lado direito aqui, tá? Eu tenho um quinidócito parado. Dentro dele existe uma estrutura chamada nematocisto. É um filamento que produz uma substância bem básica, né, que queima, lembrando que o básico é o oposto do ácido, queima do mesmo jeito, né, então é uma substância bem básica que queima bastante, né, bastante urticante e que fica presa dentro do quinidócito ou quinidoblasto. Quando existe o contato, né, quando alguma coisa toca a epiderme, então alguma coisa entra em contato aqui com a epiderme, o quinidócito que está ali no meio das células da epiderme, ele é estimulado, né? Então, quando ele é pressionado, ele vai ser estimulado e vai responder de acordo com esse estímulo. Então, ele fica aqui na pontinha, quando alguma coisa toca, ele é pressionado e ele responde a essa pressão. Como que ele responde? Ele coloca para fora o nematocisto. Então, eu vou ter essa estrutura aqui, ó. O nematocisto vai para fora, é um filamento bem fininho, né? Como se fossem uns cíliozinhos que ele põe para fora. É microscópico, tá? É microscópico, a gente não consegue ver. Mas ele coloca esses nematocistos para fora e esses nematocistos aqui são urticantes. Esses nematocistos têm substâncias bem básicas que causam, então, as queimaduras, tá certo? Porque vocês já ouviram falar que quando tem queimadura de água-viva, a urina ajuda a diminuir, né, a ardência. Ajuda, mas vinagre também, qualquer coisa ácida também. Pelo seguinte, como eu falei para vocês, o nematocisto ele é uma substância bem básica. Então, quando você joga uma substância ácida, no caso a urina também é ácida, o ácido interage com a base formando sal e água, né? Então, ele dá uma neutralizada nesse processo do nematocisto, né? Diminui um pouco a ação das substâncias produzidas pelo nematocisto. Mas é mínimo, né? Não é tão interessante assim, e às vezes você tá na praia, você não tem vinagre fácil para recuperar, ainda mais que você tá na água salgada, né, acaba causando uma ardência maior ainda, tá bom? Mas é essa justificativa, né, se você jogar um ácido, o ácido interage com a base, então neutralizando a ação da base, do nematocisto, tá certo? Então, são pequenos fiozinhos, pequenos cílios microscópicos, quando você entra em contato, eles são lançados, tá certo? Depois eles são recuperados, feitos novos nematocistos para uma próxima situação, tudo bem? Por isso que quando você entra em contato com a água viva, queima. Então ela não tá sempre queimando, ela não tem eletricidade, ela não é elétrica, né? Porque senão você não conseguiria entrar no mar elétrico, tava todo mundo, certo? Ela é apenas lançada, esses nematocistos são apenas lançados quando estimulados, tá certo? Bom, com relação à reprodução dos quinidários, bem simples, né? Também tem reprodução sexuada e assexuada. No caso da reprodução assexuada, ocorre apenas em pólipos e vai ser por brotamento, né? Então, eu vou ter aqui, no caso, eu tenho uma hidra aqui sendo representada, gera um brotinho,
E o broto se desprende do adulto, se fixa no solo e gera então um indivíduo novo que vai se desenvolver, tá certo? Então, reprodução assexuada por brotamento em pólipos, tá? Gosto de usar essas duas imagens porque elas são parecidas, elas já caíram em vestibular, embora essa aqui, a minha imagem não esteja muito boa, ela é ótima para vocês não se confundirem. Aliás, ela tá aqui de propósito porque as pessoas confundem, tá? Reprodução sexuada, os organismos são dioicos. Aqui eu tô colocando só o pólipo, mas isso pode acontecer com pólipo e medusa, tá? Ocorre tanto com pólipo e medusa. Embora pareça um brotamento aqui, atenção, que eu tenho uma hidra macho aqui, uma hidra fêmea aqui, e o macho está lançando os espermatozoides na água, e esses espermatozoides vão entrar em contato com um óvulo no corpo da hidra, tá? No corpo da hidra, tá certo? Então, quando eu tenho esse contato aqui tá errado, fecundação interna, tá? Agora que eu vi, tudo bem? Depois eu vou arrumar pra vocês. Mas, ó, o espermatozoide é lançado na água, entra em contato com o corpo da hidra, um óvulo no corpo da hidra, ocorre a fecundação, que gera o zigoto. Só que nesse caso aqui, no caso do pólipo, o zigoto pode se desenvolver preso ao pólipo mãe, vamos dizer assim. E aí ele se desenvolve e depois ele se desprende. Então, se você olhar no primeiro momento, você dá a impressão que é brotamento, mas não é, tá? Alguns pólipos, eles têm essa fecundação aqui, nesse caso aqui, a fecundação ocorre dentro do corpo da mãe, e aí gera um indivíduo que parece um brotamento, mas ele é fruto da fecundação do espermatozoide com o óvulo, certo? Porém, o que mais cai no vestibular com relação a quinidários é este tipo aqui, tá? Não é um tipo de reprodução feito por todos os quinidários, muito pelo contrário, são raros, são poucos os quinidários que fazem esse tipo de reprodução, mas é o que mais cai em vestibular, tá? É uma reprodução sexuada chamada de metagênese, ou também conhecida como alternância de gerações, tá? O que acontece? Quando eu falo de alternância de gerações, isso a gente vai ver em plantas também. A alternância de gerações é quando eu tenho a reprodução sexuada e a assexuada para completar um ciclo. Quando o organismo vai se reproduzir, se as condições estiverem bastante favoráveis, eles fazem reprodução sexuada porque garante maior variabilidade genética. Quando as condições não estão muito favoráveis, eles podem se reproduzir de forma assexuada, que é mais fácil, né? Mais rápido. Então, o organismo pode escolher se ele quer fazer reprodução sexuada ou se ele quer fazer reprodução assexuada. E aí fica a critério dele. No caso da metagênese ou alternância de gerações, o cara não pode escolher. Ele obrigatoriamente tem que passar pela reprodução sexuada e assexuada para completar o ciclo de vida. Senão ele não completa o ciclo, né? Então ele não pode escolher, ele precisa passar pelos dois processos para completar um ciclo. Então vamos observar aqui, ó. Eu tenho duas águas-vivas, eu vou ter uma água-viva macho, que é essa daqui, e uma água-viva fêmea, então são dioicos, certo? Não tem dimorfismo sexual, as duas são iguais. Quando isso acontece, eu tenho aqui a produção de espermatozoide e de óvulo. Os dois gametas são lançados na água e quando se encontram ocorre a fecundação externa que gera o zigoto. O zigoto, então, passa o seu desenvolvimento embrionário e gera uma larva que chama-se larva plânula. Até aqui o que nós fizemos? Reprodução sexuada básica, né? Dois indivíduos fizeram a produção de gametas, a junção dos gametas gerou a combinação de material genético e gerou uma larva. Ok, reprodução sexuada. Essa larva vai se fixar no solo e vai dar origem a um pólipo. Esta larva vai se fixar no solo e dar origem a um pólipo. Este pólipo vai crescer e ele vai ter uma região específica dele que é responsável por produzir estruturas que vão crescer e dar origem a
novas águas vivas, a novas medusas. Então, eu vou ter uma região reprodutora aqui que vai se reproduzir assexuadamente, gerando pequenas medusinhas que vão crescer e gerar medusas adultas, que vão se reproduzir por reprodução sexuada, gerar a larva plânula, que vai cair no solo, vai gerar um pólipo, o pólipo por reprodução assexuada vai gerar pequenas medusas que vão ser geneticamente idênticas entre si, porque elas vão vir de um mesmo material genético. O que eu tenho aqui? Eu tenho reprodução sexuada aqui, eu tenho reprodução assexuada aqui. Então, eu tenho que passar tanto para a sexuada quanto pela assexuada para completar este ciclo. Por isso, eu tenho uma metagênese ou alternância de gerações, tá? Embora isso aqui é o que mais caia no vestibular com relação à reprodução dos quinidários, é uma pequena parte dos quinidários que faz esse tipo de reprodução. É uma pequena parte, ok? Então, ela é mais explorada porque, lógico, ela é mais complexa, né? E por isso atrai um pouco mais os olhares dos avaliadores. Mas eu tenho tanto reprodução sexuada, essa larvinha vai crescer, vai gerar um pólipo, e o pólipo vai ter uma estrutura em que vai dividir, gerando várias águas vivas pequenininhas, idênticas entre si, que depois vão ser liberadas na água e vão se comportar como águas vivas com as medusas adultas. Tá certo? Fecundação externa, desenvolvimento indireto, mas eu tenho aqui tanto a fase sexuada quanto a fase assexuada. E coincidentemente eu vou ter tanto a fase de medusa quanto a fase de pólipo da água viva. Ok? Tudo bem até aqui? Por último, porém não menos importante, algo que tem caído bastante também em vestibular, em Enem principalmente, é com relação ao branqueamento dos corais. A gente viu que corais também fazem parte dos quinidários, são pólipos, né? E eles estão associados com várias importâncias dentro do reino, do ambiente aquático, né? Porque eles servem de abrigo para várias espécies de peixes, para várias espécies de polvos, eles se reproduzem ali, eles se alimentam ali. Então, recifes de corais são regiões muito ricas em vida, em nutrientes e garantem um equilíbrio dentro do ambiente aquático, certo? Só que os corais, eles não vivem sozinhos. Eles vivem junto com algas. Essas algas ficam associadas aos pólipos, né? Então, eu tenho aqui o que a gente chama de zooxantelas, que são algas. Essas algas, por serem vegetais, elas fazem fotossíntese e a fotossíntese tem como objetivo produzir nutrientes. Então, essas algas dividem os nutrientes com os corais. Os corais abrigam e protegem essas algas e essas algas pagam os corais produzindo nutrientes para eles, né? Dividindo seus nutrientes com eles. O que isso traz de importante, né? Eu tenho um mutualismo aqui, uma relação ecológica em que há troca de favores e que ambos necessitam um do outro para a sobrevivência. O problema é que essas algas, elas são sensíveis. Se eu tiver baixa luminosidade, lembre que elas precisam fazer fotossíntese, então elas precisam de luz solar. Se a água não estiver transparente, a radiação ultravioleta não vai entrar, então essas algas não vão sobreviver. Se não tiver gás carbônico, se tiver poluição, a temperatura não estiver adequada da água, essas algas elas podem morrer, porque elas são muito frágeis à variação do ambiente, a condições do ambiente. E aí, quando essas algas morrem, não tem quem forneça nutrientes suficiente para os corais. O que acontece com os corais? Eles morrem. Os corais vivos, eles são coloridos, eles têm as suas cores. Só que quando eles morrem, eles ficam brancos, esbranquiçados. Por isso que a gente tem o processo de branqueamento dos corais, que é quando eles estão morrendo. O que acontece? Esse processo, né, de branqueamento do coral pode acontecer em questão de dias, de semanas, que esteja passando por um processo de poluição, né?
Existe a possibilidade de recuperação? Sim, existe a possibilidade de eu recuperar o meu coral, dele reviver, né? Se naquele ambiente novamente ele voltar ao normal e as algas voltarem naquela região, eu consigo recuperar o meu coral consegue se recuperar, ou se por um acaso ele morreu, outros corais podem abrigar aquele lugar e repovoar aquele ambiente. Mas o que acontece quando isso acaba ficando em longo prazo, né, a poluição acaba ficando em longo prazo, é que o coral tá morto, então só vai ficar a parte calcária dele, né? Ele tem um esqueletinho calcário que dá a sustentação, a firmeza do corpo dele. E esse esqueleto calcário vai ser revestido, então, por algas, algas, não essas algas microscópicas, podem ser as algas macroscópicas, né? E aí ele vai ficar então com esse aspecto aqui de parece que tá vivo, bonito, mas na verdade ele tá só servindo de suporte para as algas abrigarem e se fixarem. Então, aqui eu não tenho mais aquela característica de vida bonita e colorida do coral. Aqui o coral tá morto, ele só tá servindo de suporte, né, de superfície de apoio para essas algas, tá? Então, isso acaba acontecendo também, ok? Bom, a mesma coisa que aconteceu com poríferos, aqui com quinidários. Então, nossa apostila não tem muitos exercícios. Na verdade, não tem nenhum exercício só de quinidários. Ele está sempre associado a outros que a gente ainda não viu. Então, eu deixei aqui essa lista aqui de exercícios para vocês fazerem. Então, aqui só de quinidários, para vocês retomarem. Tem muitos conceitos básicos aqui que é importante vocês retomarem, né? Relembrarem esses conceitos e só isso, tá certo? Então, é continuação, tá? Então, por isso eu continuei a numeração das questões dos poríferos. Tentem fazer esses exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente conversa então depois no nosso plantão, tá bom? Bons estudos para vocês e até mais!